Tudo em paz? Firme? Hoje Deus vai ministrar com o seu coração de uma maneira assim muito tremenda. Semana retrasada nós começamos um estudo sobre a batalha que é espiritual. Entendendo de que tudo que acontece na vida, ela tem uma origem no espírito. Não é exagerado, nem ser um fanático em declarar de que tudo se explica espiritualmente. E o nosso desafio é a gente abrir a mente e o coração para essa realidade, para esse mundo que é invisível. Eu sei que a gente não vê Deus, mas não é o fato que eu não vejo Deus que Deus não existe. Aliás, Ele é a certeza, é a convicção de que nada é mais real do que Deus. Deus é mais real que essa cadeira que você hoje está sentando. Quem está te sustentando não é a cadeira, é o Senhor. E nós descobrimos 2 semanas atrás, que foi a primeira parte desse ensinamento a respeito de que nós temos que aprender a nos desenvolver espiritualmente para que possamos ter um entendimento das coisas que nós enfrentamos. Não é porque alguém quer ignorar o espiritual de que isso vai mudar alguma coisa. Alguém pode até dizer que não crê em Deus, isso não muda nada. Deus continua sendo Deus. Então é importante que a gente não ignore essas coisas. Uma das maiores artimanhas do adversário é fazer com que nós ignoremos o que ele está fazendo. Quando a Bíblia justamente diz o contrário. Literalmente está escrito: não vamos ignorar os ardis de Satanás, para que ele não ganhe vantagem sobre nós. Quem tem que estar na vantagem é a igreja, é o povo de Deus, amém? A Bíblia diz em Coríntios que nós não podemos ser ignorantes quanto às coisas espirituais. Ignorar no sentido de, não é imaginar que não existe, mas é talvez saber também que é real, mas eu não me aprofundo, eu não quero conhecer sobre aquele assunto. A batalha que é espiritual é inevitável, todo mundo atravessa, todo mundo passa. Você deve estar passando por alguma situação agora, que quem sabe você está precisando de forças. Alguém aqui já passou por uma guerra, por uma luta que você pensou que você não ia suportar mais? Já passou, já chegou a um nível assim, de achar que, olha, está no limite. Não sei se eu aguento mais. Hoje, Deus vai lhe ministrar força, vigor, porque Ele vai trazer a você sabedoria e entendimento a respeito dessa situação do mundo espiritual e dessa guerra que é espiritual. A Bíblia ensina que quando nós enfrentamos o mal, quando nós estamos enfrentando a maldade, existe uma armadura, existe uma vestimenta apropriada para esta batalha. Você sabe que todo soldado, tanto nas civilizações passadas como nos dias atuais, se um soldado vai para a guerra, ele tem uma vestimenta apropriada. Ele tem peças, ele tem munição. E na batalha espiritual é semelhante. Existe uma vestimenta que Deus proporciona para eu e você usarmos nessa guerra. E essa armadura vai proteger você de todo ataque do maligno. E você pode até atravessar por uma batalha, mas você não vai ser abalado, você não vai cair, você não vai ficar desgastado, porque o Senhor é a sua força e Ele vai te manter de pé. Quem crê nisso pode dizer amém. E a descrição dessa armadura, ela está em Efésios capítulo 6. Eu gostaria que todos fossem comigo, por favor, vamos ler juntos esse texto. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Caso você perdeu a primeira parte dessa série, vai lá na internet, veja o canal do YouTube do Ministério e ouça mesmo,
para você estar mais convicto a respeito dessa guerra, dessa luta. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Se alguém achou, pode dizer amém. Ok, está escrito. Deixa eu ir para a versão aqui que está no telão. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas a luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais. A nossa luta é contra quê, gente? Do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. A segunda vez que ele usa essa expressão. Para que possam resistir no dia mau e permanecer de que forma? Depois de terem feito tudo. Vamos dar uma paradinha aqui. A Bíblia ensina que quando a gente vai enfrentar algum nível de guerra, a nossa força tem que vir do Senhor. Antes de você correr para alguém te socorrer, antes de você pedir um conselho para que alguém possa te dar uma luz, você deve buscar a Deus, deve buscar o Senhor, deve entrar na presença dEle e ser revigorado por algo que Ele vai transferir até você. Na batalha espiritual nós seremos fortalecidos no Senhor. E no Senhor significa na presença dEle, aonde Ele estará se manifestando. Por exemplo, numa reunião como essa, nas nossas casas, quando nós nos encontramos todas as semanas nas células, dentro da sua própria casa, quando você fechar o quarto, a porta do seu quarto e entrar na presença de Deus, ali essa presença será a sua força. A Bíblia diz que nós não podemos entrar na guerra fracos. Não podemos o quê? Fracos, fragilizados. Então, se você se sente em algum momento fragilizado, tem que correr para Deus, porque Ele é a minha força. E Deus sempre tem força para compartilhar com a gente. Quem pode dizer amém, Jesus? Obrigado. Agora a Bíblia diz assim, 2 vezes. Nessa batalha, você tem que vestir toda a armadura. Diga comigo, toda. Você não pode escolher ter só a metade. Você não pode ter 90% das peças da armadura, você tem que vestir todas as peças dessa armadura. Porque cada peça protege uma área, cada peça tem um objetivo. E a Bíblia diz, para nos lembrarmos de que as nossas guerras são contra forças espirituais. Lembre-se da mensagem anterior, sua guerra não é contra pessoas. Sua guerra não é contra esposa, não é contra filho, contra pai, marido, patrão, funcionário, vizinho. Sua guerra é contra o mundo espiritual, seres espirituais, que sim, seres espirituais influenciam pessoas que provocam nossas vidas. Mas eu preciso ter uma consciência espiritual de que eu não posso lutar contra ela. A intenção do diabo é que eu crie uma guerra aqui, nesse nível aqui da terra. Mas a Bíblia diz que a batalha tem que ser nas regiões aonde? E nós aprendemos semana passada que o nosso objetivo é manter a guerra em cima, nas regiões celestes. Não traga guerra para dentro da sua casa, não traga guerra para dentro do seu escritório, não traga guerra para dentro da faculdade, não traga guerra para dentro da igreja, nem para dentro da célula. Mantenha a guerra nas regiões celestiais. Eu não vou entrar em briga com meu marido, não vou entrar em briga com minha esposa, não vou entrar em briga com meu filho. Ainda que o inimigo use pessoas para tentar tirar a nossa paz. Às vezes o inimigo até usa nossas vidas para tirar a paz dos outros. Alô? É fato. Olha para alguém e diga assim, não tira a minha paz não. Olha para a pessoa, por favor, repete com ela e diga assim, deixa Deus te usar. Se Deus te usar, você vai me dar alegria, você vai me dar paz. Amém? Você não vai tirar minha paz.
temos que lembrar desses princípios. A armadura é um presente de Deus. É algo que Deus favoreceu. Nenhum soldado compra a sua armadura. Até nos dias de hoje. Quem se alistou para a guerra, o exército vai fornecer a roupa apropriada para o soldado ir. Deus é o nosso general. Ele é o Senhor dessa batalha. E Ele está dizendo, eu tenho para você vestes para você usar. Eu confesso que anos atrás, quando eu estudava esse tema, eu fazia uma prática, porque eu entendia que quando eu sentia uma batalha se aproximar, ou então quando estava literalmente envolvido numa batalha, ou era convidado para pregar, ou ministrar para alguém que estava oprimido, na hora eu fazia a oração clássica do revestimento. E eu dizia, eu agora, Senhor, nessa hora, eu cinjo os meus lombos com a verdade, eu coloco a couraça da justiça, eu calço agora meus pés com o evangelho da paz, eu assumo agora o escudo da fé, eu tomo a espada do Espírito. E eu imaginava que essa oração era o momento que eu estava me preparando, me revestindo para dizer, agora eu estou preparado, cadê o inimigo? Vou brigar agora. Mas eu fui aprendendo com o tempo de que não é necessariamente uma coisa instantânea que você ora para você poder estar revestido, não é. É um processo que a gente desenvolve com Deus, que à medida que a gente vai crescendo nesse entendimento, as peças vão se manifestando na nossa vida. E, de antemão, quero mostrar para você de que toda a armadura de Deus, que Deus providenciou para mim e para você, toda a armadura está baseada na palavra de Deus. Quem pode repetir comigo? Diga a palavra de Deus. A palavra de Deus é a chave para você resistir o diabo. Porque a Bíblia diz que vai ter um dia mau. E a Bíblia diz para que no dia mau você possa estar firme. Revista-se de toda a armadura de Deus para que no dia mau... Quantos aqui concordam que tem dias que são piores que os outros, sim ou não? Pois é. Para que nesse dia você esteja... A armadura existe para você estar o quê? Para estar o quê, igreja? Balança alguém, vê se tem alguém mole hoje aí na igreja. Pergunta aí, está firme? A armadura é para te proteger. Quantos aqui querem sair da batalha sem feridas? Todo mundo. Então não entra na guerra sem a armadura, sem a vestimenta correta. E lembre-se de antemão, a armadura é totalmente voltada, baseada na palavra de Deus. Lembre-se de Jesus no deserto. Jesus foi revestido do Espírito Santo e guiado pelo Espírito para ir ao deserto e confrontar o inimigo. Depois de 40 dias de batalha, Jesus no jejum, seu corpo já estava no limite. 40 dias sem comer. E o inimigo disse, quem sabe agora eu consigo. Não consegui durante os 40 dias, mas agora ele está fraco, ele está com a fome extrema. E a Bíblia diz que ele veio e tentou o Senhor mais 3 vezes. Agora é muito importante você lembrar o seguinte. Quem está ouvindo? Nunca se esqueça disso. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio ao mundo esvaziado da sua posição como Deus. Ele não veio como Senhor, ele veio como servo. Ele veio como homem. Ele teve, um dia eu explico melhor isso, mas ele teve que vir ao mundo como homem para reconquistar a autoridade dos reinos da terra para o ser humano. E agora, como homem, ele está na terra, e como homem, ele está enfrentando Satanás no deserto. Ele não enfrentou o diabo como Deus. Não faz nem sentido uma coisa dessa. Porque se Jesus fosse usar seus poderes divinos, porque a Bíblia diz que Jesus criou céu, terra, estrelas, planetas, seres humanos, a Bíblia diz que nada do que foi criado sem Jesus.
Então Jesus é Deus como Pai, Ele é todo poderoso como Pai. E Ele, como Deus, se estivesse no deserto enfrentando o diabo, não ia ter páreo nenhum. Jesus, como Deus, podia destruir o diabo com espinho. Aqui já era, já acabou Satanás. Você está entendendo ou não? O que é o diabo para Deus? Não é nada, nem nenhum mosquito. É igual você com mosquito, você vai lá e, pô, já foi, acabou. Pare de ficar engrandecendo o inimigo. Pare de ficar atribuindo a Satanás mais poder que ele tem. Poderoso é aquele a quem nós adoramos. É aquele a quem nós servimos. Nunca pense, nunca assuma que o diabo é o oposto de Deus. Não é. Se você acha que o diabo é o oposto de Deus, você elevou ele a um nível muito alto. Deus é o Criador, Satanás é apenas uma criação caída. Que Deus nem trata com o diabo pessoalmente. A Bíblia diz no final de todas as coisas, lá no final do Apocalipse, quando chegou o tempo de Deus, quando Deus diz, já era, acabou o tempo dele, Deus olha assim e diz assim, peraí, anjo, você anjo, o anjo diz, você, vai lá, pega ele, amarra ele e bota ele lá no inferno, e nunca mais ele sai, acabou, Deus chama um anjo para cuidar dele, só isso. A gente acha que luz, trevas, anjos, demônios, Deus, Satanás. Não. Alguém entendeu? Agora, de fato, é um ser sobrenatural. É um ser caído, perdeu a luz, virou trevas. E ele batalha contra a gente. Existe uma guerra. Mas lembre-se que quando Jesus venceu o diabo, ele venceu como homem. Porque se ele vencesse Satanás como Deus, qual seria a nossa esperança para vencê-lo? Então, Jesus não venceu Satanás com os poderes divinos. Jesus podia dar um peteleco nele, puf, e já era. Tá, faz sentido o que eu estou falando? Jesus podia dar um estalo com a mão e dizer, chega, acabou. Não. Mas ele quis, como homem, dizer, vou mostrar aos seres humanos como se vence. Então ele não usou nenhum poder sobrenatural, a não ser o poder da palavra de Deus. Eu não posso, num estalar de dedos, destruir o diabo. Eu não posso, num espirro, destruir o diabo. Como a Bíblia diz, que com o sopro da sua boca, já vai ser o final dele. Mas com a palavra de Deus eu posso. Porque a palavra eu também tenho. Balança alguém e diga assim, você tem a palavra também. Quem entendeu? Levante bem alta a mão. Então Jesus teve que vencer no deserto com a palavra. E eu quero mostrar hoje para você de que todas as peças da armadura do crente nessa guerra espiritual estão vinculadas à palavra de Deus. E ela é a base, ela é tudo para a nossa vitória. Quando Paulo escreveu isso, Paulo vivia num contexto de domínio do Império Romano. Aonde Paulo viajava, ele encontrava soldados romanos. Então, Paulo, em um certo momento, ele teve uma luz, ele teve uma inspiração para olhar para um soldado e pensar, uau, eu também sou um soldado de Cristo. Eu também sou um guerreiro. Eu estou numa guerra, mas a minha guerra não é contra homens, a minha guerra é espiritual. E se um soldado humano, numa guerra humana, tem peças para proteger, certamente o guerreiro espiritual, na guerra que é espiritual, também tem peças para a sua proteção. E ao ele ver o soldado romano, ele começou a ter de Deus revelação do que espiritualmente representava cada peça daquele soldado.
Pena que eu não separei uma imagem para você, mas eu acredito que você já viu vários filmes sobre soldados romanos. Você já viu desenhos ou já viu imagens? Lembra daquele capacete que tem aquela crista bem grande assim, por cima? Aquelas coraças de ferro, né, protegendo aquelas botas que subiam até o joelho. Você não é até Neymar jogando bola, né, botando aqui até cá em cima, para proteção. Ali era o soldado, cada peça ali tinha uma função. E a Bíblia ensina que se a gente quiser vencer essa, tem alguém aqui assim? Ele diz, não entre na guerra desprotegido. Não entre na guerra sem a armadura correta. Aí a Bíblia começa a descrever peça por peça. Me acompanha aqui, veja agora o texto. Próximo versículo, que diz assim, versículo 14. Efésios 6,14. Assim, mantenham-se firmes. Dá aquela balançada profética de novo, e aí? Mantenham-se o que, gente? Ok. Como eu vou ficar firme? Cingindo-se com o cinto da verdade. Diga o cinto da verdade. Ok. A primeira peça dessa armadura chama-se, diga, verdade. Ok. Então a Bíblia diz que quando eu entro na batalha, a verdade tem que ser a primeira peça que eu vou assumir na minha vida. E essa verdade não significa, ai meu Deus, então eu tenho que parar de mentir. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Embora que sim, a gente tem que parar de mentir, não pode contar mentira. Mas a verdade aqui é outra coisa. O que ele está dizendo assim é, use a verdade para a proteção da sua vida. E o que é a verdade? A verdade, conforme João 17 diz, a Bíblia diz, Jesus orando por nós, ele disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é a verdade então, igreja? A palavra de Deus. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 160, a verdade é a essência da tua palavra. Quem pode repetir comigo? Diga, a verdade é a essência da tua palavra. Ok, então a primeira coisa que eu preciso ter nessa batalha é a palavra de Deus na minha vida. Para eu vencer as mentiras que Satanás tenta jogar na minha cabeça, que ele vai me matar, que ele vai me destruir, vai acabar com meu casamento, vai roubar meu filho, vai tirar minhas finanças. Para eu vencer essas mentiras que ele tenta lançar na minha cabeça, eu preciso imediatamente bloquear as mentiras com a verdade que saiu da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é a verdade? A verdade é todo o pensamento de Deus, toda a ideia de Deus, toda a opinião de Deus, toda a palavra de Deus, qualquer coisa que veio de Deus. Essa é a essência que eu preciso buscar e contar e sobreviver por ela. Qualquer outra coisa que confronte a verdade é uma mentira e ela precisa ser rejeitada imediatamente. Então a Bíblia diz assim, cingindo, coloque o cinto da verdade. E o que representa o cinto na armadura espiritual? É interessante que o apóstolo, quando ele escreveu isso, a primeira peça que ele colocou foi essa. Embora que não é a peça mais aparente. Olhando a figura do soldado, o capacete é muito atraente. Aquela coraça forte é muito evidente. O cinto não, o cinto é uma peça que nem se via direito, mas era de total importância, porque era o cinto que ajustava as peças da coraça juntamente com as proteções aqui pelas pernas. Ninguém pode entrar nessa batalha com o cinto frouxo.
Você pode imaginar um soldado com o cinto frouxo e as peças dele estão tudo balançando igual a saia baiana, na saia da baiana rodando? É assim que você quer entrar na guerra? É ou não é? É assim ou não? Claro que não. E o que significa o cinto? Tem umas versões mais antigas da Bíblia no português que diz assim: cingi os vossos lombos. A versão corrigida diz em 1 Pedro 1,13, diz assim: cingindo os lombos do vosso entendimento. Interessante como Pedro, ele aplicou mais especificamente do que representa essa parte do cinto, dos lombos, a área reprodutora do ser humano. A minha vida, ela é reproduzida, a minha vida é produzida e reproduzida aqui em cima, na minha mente. Por isso que Pedro disse, cingindo os lombos do entendimento. É por isso que a gente ouve tanto de que o primeiro campo de batalha está onde? Na mente. E a primeira coisa que eu tenho que fazer para enfrentar essa batalha é que eu tenho que colocar a verdade aqui em cima. A verdade tem que dominar aqui em cima. Quem controla a sua mente, controla a sua vida. Se você entregar sua mente para Satanás, Satanás vai controlar a sua vida. Mas se você entregar sua mente à palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai determinar quem você é, onde você vai alcançar, o que você vai poder fazer. Eu gosto muito de uma canção que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou a opinião das pessoas, eu sou o que Deus disse que eu sou. Coloque a verdade na sua cabeça, coloque a verdade na sua mente. Não tem como a gente entrar nessa guerra instável. Nós temos que ter a palavra aqui. Nós somos resultado daquilo que processa aqui em cima. Isso tem muito ensinamento, já falamos muito sobre isso, não vou me delongar nesse ponto. Porque é muito óbvio isso. Proteja a sua mente. Eu vou num ponto que talvez a gente precise realmente avaliar. Se a verdade é a palavra, e a palavra é a verdade, e a verdade única que existe é o que sai da boca de Deus, essa é a verdade para começar a minha proteção desses ataques que eu vivo todos os dias. É a palavra de Deus, que eu preciso dessa palavra na minha mente. A grande pergunta é: quanto da palavra eu e você estamos absorvendo por dia? Porque a mente processa informação. E informação tem todo dia, toda hora. Tem informação em música. Tem gente que fica deprimido porque ouviu uma música. A gente nem percebeu. E a música foi lá porque ela tem uma mensagem. Ela tem um espírito por detrás daquilo. Tem gente que passa o dia em WhatsApp. É tanta mensagem, é tanta mensagem, é tanta mensagem, que hoje já se fala muito de fake news, de informações mentirosas, e as pessoas leem, acham que é verdade, e vê um negócio e diz: oh meu Deus, olha só o que fulano disse, olha só o que fulano foi. Fulano pega uma foto, faz um Photoshop, dispara, calunia alguém, e a gente pega aquilo, olha aí o que está acontecendo, e dispara para todos os grupos de WhatsApp, como se aquilo ali fosse uma verdade. E a gente está tendo uma tendência de que toda informação que se processa por aí, a gente assume como se fosse uma verdade, e não é. A verdade só tem uma. É a palavra de Deus. E essa palavra tem que entrar na minha mente. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço a palavra entrar na minha mente? É simples. Lendo. Olhando a palavra. Olhando a palavra. Seja sincero. Quanto da Bíblia você lê todo dia na sua semana? E você quer ganhar a batalha? Você está numa batalha. Você está na guerra. Mas quanto dessa palavra está entrando na sua cabeça para você poder pelo menos blindar a primeira parte da guerra?
Essa palavra está à minha disposição. Agora eu passo horas em Facebook. Eu passo horas lendo bobagem em WhatsApp. E tem gente que ainda faz cada comentário ridículo em Instagram. Pelo comentário você sabe de que ela se alimenta. Porque se alimenta da palavra, então ela tem a palavra no comentário dela. Eu quero desafiar você. Eu não sei quanto tempo você gasta vendo jornal. Não estou dizendo que é ruim. Importante saber algumas notícias. Mas se você permitir tanta informação do mundo entrar na sua cabeça, como você vai balancear as coisas? Porque só tem negativismo, só tem palavra ruim. Eu conheço pessoas que não querem nem sair de casa mais, porque tem medo de violência, porque quando vê o jornal, só vê de estupro, só vê violência, só vê fulano matou, não sei quantos assassinatos no fim de semana. Então ela pensa que ao sair da rua, já vai ter alguém com arma na frente dela. Por quê? Processou a informação. O que é que você está processando? Tem uma guerra e a Bíblia diz, você vai ser deparado com mentiras o tempo inteiro, mas a única maneira de ter esse antídoto de proteção e blindagem vai ser o que Deus falou, vai ser o que Deus escreveu. Você gasta 1 hora por dia lendo comentário dos outros, vendo a história dos outros. Tem gente que fica lá, revista caras, lá, fica nas caras. Aí quando vem a guerra, você vai fazer o quê? O inimigo está de cara com você. Você vai fazer o quê? Vai pegar a revista e vai dizer aqui, ó, em nome de Marquezine, viu? Está amarrado. É isso? Alô? Quanto da palavra você estuda, você lê por dia? Eu quero lhe desafiar. Faça um teste para ver se funciona. Tira essa semana, volte domingo com um depoimento para você contar para alguém. Passa uma semana sem entrar nesses negócios de rede social. Quero ver. Uma semana de jejum de rede social. Só use o WhatsApp se for para trabalho profissional ou questão familiar, se for necessário. Mas esquece esse negócio de grupos, de não sei o quê. Passa uma semana. E o tempo que você gasta por dia nisso, vá para a Bíblia. Leia 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Eu quero ver, quando você entrar por essa porta domingo, você vai entrar como um soldado, um guerreiro preparado para a boa obra do Senhor. Vai ser outro nível da sua vida. Faça. Eu estou falando sério. Olha, gente, eu sinto como o apóstolo Paulo, quando ele escreveu no capítulo 2 de Romanos, rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra rogar é implorar. Eu lhe imploro, eu estou dizendo como seu pastor, que te ama, que deseja ver seu sucesso, não quero ver você machucado nessa guerra. Eu estou dizendo, eu te rogo, leia a Bíblia. Estude a palavra, mergulhe nas Escrituras. Antes de dormir, rapidinho, vai lá, nem que seja um capítulo. Mas o último pensamento seu foi a Escritura. Ao acordar de manhã, pega o celular, rapidinho, um capítulozinho só. Leia, para você, a informação que você vai confrontar na frente vai ser filtrada pela palavra de Deus. E aí durante o dia, você lê mais 2 capítulos, mais 3 capítulos. A palavra é tudo. Lembre-se, Jesus como homem venceu o diabo com ele disse, está escrito. Então você tem que saber, se você quer vencer toda a provocação do inferno, toda a retaliação do inimigo contra você, você tem que saber o que está escrito a seu respeito. Recebe? Aqui, se eu vencer a batalha aqui, eu vou conseguir vencer a batalha com as pessoas ao meu redor.
Embora que eu não luto contra elas, mas é um sistema que está influenciando vidas. Se eu conseguir controlar meus pensamentos, eu vou conseguir controlar meus comportamentos. Porque comportamento é resultado do que vem da mente e do coração. Então a Bíblia diz assim: coloque o cinto, aperte o cinto, aperte os pensamentos, não deixe a mente frouxa, vagando. Eu sei que é uma guerra. Alguém aqui já teve dificuldade até de orar? Na hora que você vai orar, a mente parece que viaja, vai para o mundo inteiro. Alguém já passou por isso ou não? Oh, glória a Deus, não sou o único, Senhor. É um negócio. É uma batalha na mente até para orar. Mas não desista, pegue a palavra, que vai chegar um momento que a sua oração vai ser uma batalha contra o inimigo e vai destruir as obras de Satanás contra você. Agora, a Bíblia diz: cinja, aperte o cinto. Balança alguém e diga assim: aperta o cinto, irmão. O que representa o cinto espiritualmente? 1 Pedro 1,13. Os vossos lombos é o vosso entendimento. Aperte a cabeça, bota a cabeça no lugar. Focalize na palavra. Aí a Bíblia agora diz assim: à medida que a palavra agora, veja, preste bem atenção nisso aqui. À medida que a palavra de Deus está enchendo sua mente, está enchendo sua manhã, está enchendo sua tarde, está enchendo a sua noite, uma nova peça vai surgir na sua vida. Qual é a próxima peça da armadura? Eu vou dar uma dica, está na Bíblia. Capítulo 6 de Efésios. A Bíblia diz o quê? Vestindo agora a couraça da justiça. A couraça fica onde no soldado? Nessa parte aqui do tórax. Sobretudo protegendo o coração. O que acontece agora aqui, à medida que a palavra de Deus vai enchendo sua mente, você vai perceber que em algum momento a palavra ela vai descer agora para o seu coração. E a Bíblia diz que quando a palavra começa a dominar seu coração, vai produzir uma couraça sobre você, que é chamada, essa couraça é chamada couraça da justiça. O que é justiça? Ah, glória a Deus, até que enfim o Senhor vai vingar meus inimigos. Não, não é justiça de ser um justiceiro. Justiça aqui significa retidão. Quantas vezes você já justificou o seu documento no Word? Você clicou justificar. Quando você justifica o documento, como é que fica a coluna da direita? Retinha, não é? Então justiça fala de retidão. Olha que interessante, uma vez que a palavra está enchendo sua mente, ela agora está entrando no seu coração. E quando a palavra começa a entrar no seu coração, sua vida vai começar a ser uma vida de santidade. É uma vida reta diante de Deus. E isso é um princípio fundamental, que não podemos entrar na guerra sem santificação. Mas é um processo natural, não é um esforço. Você não se esforça para ser santo, Deus já te santificou. Mas a palavra na sua mente vai ajudar a proteger seu coração. E agora, você está igual o salmista, que ele disse: escondi a tua palavra no meu... Para que eu fiz isso? Para eu não pecar contra ti, couraça da justiça. É o que é certo. Justiça é o que é correto. E agora, a palavra está na sua mente. Você está controlando pensamentos. Você está filtrando mentiras. Você está pensando na palavra e na verdade de Deus. E agora essa palavra entrou no seu coração. Ela agora está santificando a sua vida. Sua vida agora está entrando num processo de retidão. E a Bíblia diz que a partir desse momento, a palavra ela ganha um novo movimento em você. Qual é a próxima peça da armadura? Qual é a próxima peça? Vocês estão sem Bíblia, é? Está esperando aparecer no telão, é? Ah, que coisinha bonitinha. Quer dizer que na hora da guerra você vai esperar o quê? O telão ligar para você poder repreender o inimigo, é?
Bota a palavra aí na mente, bota a palavra aí na sua mão, vai, abre a Bíblia. Fica com a Bíblia aberta. Qual é a próxima peça, gente? Calçado agora os pés. Olha como é o movimento da palavra. A palavra entrou na mente, desceu ao coração. Eu agora estou buscando santidade, vivendo em santidade. E agora a palavra vai para os meus pés. E ela começa a determinar o meu caminho. Começa a estabelecer a direção do meu caminho. Por isso que a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tudo é palavra. E luz para o meu caminho. Tudo é palavra. Quando se trata da batalha espiritual, eu tenho que ter a palavra. Igual Jesus no deserto. E agora a palavra está influenciando, ela está afetando positivamente o meu andar, meu caminhar. E eu agora começo a caminhar na linha de Deus. Eu começo a caminhar no plano de Deus. Eu agora estou descobrindo a vontade de Deus. E porque agora eu estou na vontade dele e não na minha, eu tenho um resultado que é a paz. A Bíblia diz, calçando o evangelho da paz. Qual é o resultado de caminhar na vontade de Deus? Ter paz. Quantos aqui já tiveram guerra entre a sua vontade e a vontade de Deus? Alguém já passou por isso? Todo mundo. Mas quando a gente se rende à vontade de Deus, agora paz entra na minha vida. E agora eu sou um pacificador. Palavra na mente, tudo começa aqui. Um dia ela desce para aqui. Eu tenho uma coraça agora. Buscando santidade, vivendo em santidade. Está afetando agora meu caminhar. Eu descobri o plano de Deus. A palavra me mostrou o plano de Deus. Eu entendi o caminho de Deus. Eu agora estou caminhando na paz com Deus. Evangelho é boas notícias. Deus está me mostrando o que Ele tem para mim, o plano dEle, o futuro dEle, o destino dEle para a minha vida. A palavra está produzindo isso em mim. O inimigo está querendo me desviar, o inimigo está querendo me tirar da igreja, o inimigo está querendo me fazer voltar para o mundo, o inimigo está querendo que eu entre numa outra rota. Isso aqui parece até ser bom, mas se não é o que Deus quer, no final não vai ser bom. E eu vou entender isso pela palavra de Deus. E agora eu estou caminhando com luz nos meus pés, como diz a Bíblia. Você está no lugar certo para ser protegido nessa guerra. Quando você está na vontade de Deus. Eu tive um período na minha vida que eu me desviei, quase 4 anos. Eu me desviei de Deus. Não perdi Deus, porque eu tinha sementes na minha vida. Mas eu perdi o foco de Deus. Por quê? Porque eu saí da vontade de Deus. Deus disse, eu quero que você seja pastor. Eu tinha 17 anos. Eu disse, eu não quero ser pastor. Eu quero ser doutor. Eu quero ser médico. E fui para estudar medicina. E os 4 anos que eu estava estudando, foram os 4 anos que eu me desviei. Porque eu estava fora da vontade de Deus. Não havia palavra nos meus pés. Por isso que a minha vida foi uma guerra naquela época. É difícil você guerrear contra o inimigo estando fora do caminho de Deus. Quem está recebendo? Então a palavra ela tem um movimento na gente. E olha que interessante. A Bíblia ensina o próximo passo. Qual é a próxima peça? Agora você está atento. Muito bem. A Bíblia diz que é um escudo Veja como isso funciona. Vamos repetir o movimento. Palavra entrando na minha mente, enchendo minha cabeça. Agora eu estou pensando na palavra. Eu estou crendo.
Eu estou não só pensando, a palavra agora entrou no meu coração e agora eu estou crendo na palavra, estou crendo na verdade, estou buscando santidade, eu estou buscando essa santificação. E agora estou caminhando, porque eu estou em santidade, eu agora estou caminhando na vontade de Deus. Minha vida não tem legalidade para o inimigo querer me atacar, ou o inimigo, na verdade, poder. Ele pode até tentar atacar, mas não vai poder vai poder me roubar. Por quê? Porque agora eu estou no caminho de Deus. E uma vez que a palavra ilumina meus pés, a Bíblia diz que nesse processo que eu estou andando, um escudo se forma ao meu redor. A palavra da mente desce para o coração, do coração vai para os pés, e dos pés agora vai para a minha mão. Aqui é o escudo onde você resiste o inimigo, e aonde a Bíblia diz que todos os dardos inflamados do maligno serão apagados na sua vida. É impressionante isso. Por que os dardos não te atingem? Porque você está com a palavra na mente, você está com palavra no coração, você está com palavra nas suas decisões, na sua caminhada. Agora você está protegido, você está cheio de fé. E a Bíblia diz que o escudo é da fé, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da... Mais uma vez, diga tudo é palavra. Para ficar mais emocionante, faça assim comigo. Tudo é palavra. Tudo é palavra. Agora a palavra está te enchendo de tal maneira que você tem um campo de força ao seu redor. Um campo de força. É igual aqueles desenhos de animados que nossos filhos veem, que a gente via, que o pessoal vai andando, vai dando zoom, vai aquele negócio ao seu redor assim. Quando eu era mais novo, eu ficava imaginando uma casca de ovo. Virei uma gema. Como disse o irmão agora, pastor, essa palavra, virei gema de Deus agora. É como se você está dentro de um ovo e aquele casco está ao seu redor. O inimigo pode tentar por cima, não consegue. Tenta por baixo, não consegue. Tenta na frente, do lado, não consegue. Pode tentar pelas costas, ele não consegue. Por quê? Porque você está na palavra de Deus, você está pensando na palavra de Deus, você está crendo na palavra de Deus, está andando na palavra de Deus. Você é um homem de fé, uma mulher de fé. E agora a palavra está lhe protegendo. Não importa o que o diabo faça, ele pode até tentar, mas não vai lhe derrubar, não vai lhe atingir, não vai lhe alcançar, porque a palavra de Deus apaga todo dardo inflamado do inimigo contra a sua vida. Você crê nisso? Quem crê que é possível entrar nessa guerra sem ser ferido? Diga amém. Eu sou uma pessoa de fé. Eu estou no caminho de Deus. Eu estou andando sobre as promessas do Senhor. A verdade é minha bússola. Tudo é possível ao que? Crer. É outro nível. Você está crescendo. Nesse nível você está avançando. Nesse nível você está rompendo. Nesse nível você está conquistando. Você está galgando. Você está prosperando. O inimigo fica com raiva. Porque você está alcançando tantos níveis maiores. E ele fica tentando te derrubar. Mas ele não consegue. Porque o escudo da fé está ao seu redor. E tudo isso começou aonde? Na mente. Oh meu Deus, acabou o tempo. Jesus, já acabou há muito tempo. Meu Deus, e agora? Vamos orar pelos irmãos do culto das 11, né? Você tem mais 5 minutos? Vamos ver se a gente remata isso aqui. Depois você pega o outro culto que vai estar mais completo, ouça na internet. Aí a Bíblia diz assim: uma vez que a palavra passou por você dessa forma, ela agora chegou a próxima peça, qual é? O capacete da salvação. Ora, o capacete no natural era para proteger a cabeça. No espiritual não significa que está protegendo a sua mente. Isso foi a primeira peça, foi lá no primeiro ponto. Também não significa que agora você sabe que você é crente, que finalmente, oh, glória a Deus, agora eu sei que eu sou crente, eu sou salvo. De jeito nenhum, você já sabe disso lá atrás. A aplicação do capacete é outra coisa. O capacete, quando Paulo olhava o soldado romano,
Ele via aquele capacete e ele entendia que o capacete representava os ranks do soldado. As patentes do soldado eram mostradas no seu capacete. Hoje em dia é aonde? Nos ombros. Até que tem chapéu, né? Tem chapéu de militar que existe até indicações que mostram a patente dele. Mas naquela época não estava aqui uma lista, 2 listas, 3 listas. Era no capacete e de acordo com a cor, se era vermelho, se era amarelo, se era preto, se era vertical, se era na horizontal. A história diz que centuriões usavam aquele leque na horizontal, para que quando as pessoas estavam no campo da batalha, elas sabiam onde estavam os seus oficiais. À distância você conseguia ver. Capacete da salvação, aqui significa um nível de autoridade espiritual que você é elevado no mundo da fé. Porque você agora está desempenhando a palavra de tal maneira, você está galgando, você está ganhando patentes no mundo espiritual. Você está crescendo, você está desenvolvendo. E essa palavra salvação significa livramento. Aonde nessa guerra você está sendo livrado e você está crescendo em Deus. Sua autoridade espiritual é aumentada. E Deus está dizendo para você, está na hora de você colocar uma nova patente aí, nessa cabeça sua, ou nesse ombro seu, em nome de Jesus. Crente que não lê Bíblia, crente que não estuda a palavra, é soldado raso. Porque a palavra está o quê? Rasa na vida dele. Leia a Bíblia que você vai ser emancipado. Agora você tem um novo nível de autoridade no Espírito. Por isso que a próxima peça faz sentido, que é a espada do Espírito. A espada do Espírito. No natural você segura a espada na mão, mas a Bíblia diz, veja aí o texto, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Tudo é, de novo, vamos lá com a mãozinha comigo, vai. Tudo é palavra. No natural você segura a espada na mão, mas no Espírito a espada está na sua boca. Igual Jesus, que diz que a espada afiada que saía da sua boca é a confissão da palavra. A palavra entrou na mente, desceu ao coração, afetou sua caminhada. Agora você tem um escudo da fé ao seu redor. Sua autoridade cresceu no mundo espiritual. E agora você tem uma palavra para atacar o inimigo. Tem horas que a gente tem que atacar. Todas as peças até aqui são defensivas, mas a espada é para você avançar. Tem horas que você tem que levantar a voz e dizer, está escrito. Tem horas que você tem que levantar a voz e dizer, solta minha esposa, solta o meu filho, solta a minha célula, saia da minha empresa. Você tem que usar a palavra e confrontar o inimigo, abrir a boca e declarar pela palavra de Deus que o inimigo saia do território aonde você chegou. É a espada do Espírito. Aonde por essa espada você destrói esferas espirituais. E a Bíblia ensina que depois de tudo isso, tem a 7ª parte. Qual é que o próximo versículo diz? Está esperando o telão? O que é que a Bíblia diz no próximo versículo? Orando em todo tempo. Querido, a gente faz tudo isso aqui, mas tem que ter agora oração. Um dia descubra o que é orar a palavra de Deus. E agora na oração, me mantém conectado para a glória de Deus. Eu sei que você está enfrentando guerra. Todo mundo aqui está enfrentando guerra. Uns com família, outros com finanças, outros com saúde, outros na mente, outros no sentimento. Mas Jesus venceu o diabo com a palavra. E você vai vencer também. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Vamos orar. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus. A última peça é a oração, né? E a gente só vai ter tempo para fazer uma oração.
Alguém consegue levantar as mãos? Papai, obrigado por fornecer a vestimenta. Eu sei que tem gente aqui, ó Deus, que está em dias tranquilos, mas tem pessoas aqui que estão em dias conturbados. Sempre tem um dia mau que aparece, mas nesse dia, Deus, nós não vamos cair. Nós vamos enfrentar essa maldade, de pé, cabeça erguida. Nós não vamos esperar o dia mau para nos prepararmos. Nós vamos nos preparar agora, Senhor, desde hoje. Eu oro, minha primeira oração, que essa casa, que essa igreja, que esse rebanho, que teus filhos, Senhor Deus, possam crescer na palavra. Que eles possam buscar a palavra, não só em dia de culto, não só em dia de célula, mas que eles possam ler a Bíblia, colocar essa palavra na boca deles, no coração deles, e começar, Deus, colocando na mente deles. Senhor Deus, nossa mente é tua, ela não vai ficar recebendo uma informação do mundo, mentira do mundo toda hora. Não, meu Deus. Nós vamos para a palavra. Eu oro que alguém tenha aceitado o desafio de uma semana sem rede social, para ler a Bíblia, Senhor Deus, para colocar a palavra nas Escrituras, para colocar a mente nas Escrituras, ó Deus. E vamos ver que se a palavra entrar na mente, vai afetar toda a nossa vida. Se a palavra entrar nos nossos pensamentos, vai descer ao nosso coração, vai descer aos nossos pés, vai descer a nossa caminhada, vai nos dar fé, vai chegar nas nossas mãos. Todo dardo inflamado do inimigo vai cair por terra na vida dos teus servos e das tuas servas. Teus filhos serão emancipados, ó Deus, homens e mulheres de autoridade espiritual, que não tem medo do adversário, nem medo de circunstâncias desse mundo. Porque tem patentes espirituais, ó Deus. Assim clamo que a palavra dos teus servos, das tuas servas, seja uma palavra afiada como uma espada de 2 gumes. Ó Deus, que a palavra de Deus é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Que não se calem, que possam abrir a boca todo dia e louvar o teu nome. Possam abrir a boca independente de circunstâncias, exaltar o teu nome. Mas quando sentirem o inimigo de perto, que possam falar contra o inimigo, repreender o inimigo. Ó Deus, tem horas, meu Deus, que a gente tem que avançar e atacar. E hoje eu clamo, Senhor Deus, que pela boca dos teus servos, o inimigo caia por terra em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor colocou autoridade na vida dos seus filhos. Não são cauda, seus filhos são cabeça. Seus filhos são cabeça, Senhor Deus. São autoridade espiritual. Leva essa igreja a cada dia a ser uma casa de oração. Ser uma igreja que ora, que busca, que recebe discernimento, revelação e entendimento. Eu abençoo teus filhos hoje. Declaro sobre eles, ó Deus, a proteção divina. Declaro sobre eles o sangue de Jesus. Declaro sobre eles, ó Deus, a sabedoria. Declaro sobre eles a determinação. Declaro sobre eles, Senhor Deus, a decisão de serem um com sua palavra. Como Jesus, a palavra que se encarnou, a palavra que se fez carne, que assim seja, que a palavra esteja tanto na nossa vida, que ela vai encarnar no nosso dia a dia, meu Deus. E viveremos a vida vitoriosa. E o inimigo permanecerá debaixo dos nossos pés, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Dá um grito de vitória bem forte na igreja. Aleluia, outra vez, dá um grito de verdade bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Se você puder ministrar uns 3 amigos, diga assim: é a palavra que vai te dar vitória.